falar pra gente sobre a gravação. Bom, mas bem-vindos quem está assistindo online. A gente vai falar sobre procrastinação aqui. A Josi já começou o tema e agora a gente está seguindo. Procrastinação ligado com o primeiro atributo da autoliderança, autodoação. E aí, seguido de falar um pouquinho da Catris, então a Catris é um maravilhoso encontro entre eu, a Janaína e a Laís, em que cada um tem uma jornada, tem nas nossas redes um pouquinho da jornada de cada uma, mas cada uma veio do universo organizacional, né, de uma frente do universo organizacional, que são muitas, e depois de processos profundos de autoconhecimento, a gente resolveu fundar a Catris, que tem como objetivo fazer o desenvolvimento da inteligência espiritual, que não se relaciona com religião, se relaciona à dimensão de quem eu Agora travou, né? sou, Agora- da minha eu gosto para um mundo melhor. Então, esse é o motivo do encontro, desse encontro maravilhoso. Não vou falar da intenção do EPA, porque eu já falei lá no começo. Pode seguir. Deu para pegar. E aí, só uma retrospectiva, que a gente começou em abril, tá? Foi sobre a Josi, autoliderança, para autoliderança, e procrastinação. Josi, Oi, bem. Josi. Josi, tá travando muito. Oi lá. Deixa que eu siga um pouco até voltar a tua internet. Segue, É, Uhum. segue, meu pai. Então, esses foram alguns dos temas do EPA que a gente já teve, né? Autoliderança foi o primeiro, que a gente falou dos 5 atributos. Maturidade emocional foi o último, que também foi muito interessante, foi muito legal o conteúdo que a gente trouxe. E procrastinação é o de hoje. E a gente sempre faz na última quinta-feira do mês. O tema do encontro de julho ainda está em aberto e estamos abertos a receber sugestões de vocês, do que vocês, né, estão vivenciando hoje, quais desafios que vocês estão vivenciando para a gente poder trazer conteúdos mais práticos com a realidade de vocês. Então, essa é a ideia. Próximo é dia 25 de julho. Então, acordos para o encontro de hoje, rapidamente. Na parte das partilhas que a gente vai abrir para vocês trazerem, né? Falar em primeira pessoa, cuidar da confidencialidade das partilhas aqui, né? O que foi compartilhado aqui entre vocês, que fique aqui. E a gente está gravando esse conteúdo, mas a ideia é que, se vocês quiserem partilhar alguma coisa que não, né, não é para ficar gravada, a gente pausa a gravação para vocês poderem ter mais essa liberdade para partilhar, porque a ideia é a gente gravar mais o conteúdo mesmo e ficar na plataforma para quem quiser assistir gravado depois. Espaços de aprendizagem. Aqui, os nossos espaços de aprendizagem, o convite é que não seja só o conteúdo que a gente vai trazer. Então, aproveitem esse momento para se observar, porque o nosso espaço de aprendizagem sobre nós, ele envolve tudo isso aqui, não é só o conteúdo, são as vivências, os exercícios que a gente vai propor, a presença e o corpo. Percebam como está o corpo de vocês agora. Ele nos dá muitos sinais de como estamos e mais informações sobre nós. Relação com os participantes, então alguém partilhou muito, falou alguma coisa que eu não gostei, ou que eu gostei muito, como eu me sinto relacionado a isso. Relação com as facilitadoras, com nós três. Então, né, estamos aqui querendo ou não, numa relação de autoridade. Como que eu me sinto quando ela fala alguma coisa que eu não concordo tanto? Então, voltem sempre para se observar como vocês reagem a tudo que a gente está trazendo aqui. Relação com a tecnologia, como eu me sinto agora que travou a Josi várias vezes e tal, fico irritada, fico cansada, me disperso, ai, tenho compaixão, o que que eu me sinto? E as partilhas, né? Dar e receber. Como que é para mim partilhar sobre mim, sobre o exercício? Eu me dou nesse lugar, não retenho porque eu tenho vergonha. Como que eu ocupo esse espaço? Tudo é convite para a gente se observar e espaço de aprendizagem aqui hoje. Não, gente, para a gente chegar, né? Porque eu já vi que tem gente que chegou atribulado, né, Nélio? Atendendo um monte de gente, falando com um monte de gente. Então, vamos lá, vamos chegar, vamos fazer uma chegança aqui nesse espaço. Então, esse é o momento que eu convido vocês
a fechar os olhos, eu vou fechar os meus também. A, se for difícil fechar os olhos, se não for uma coisa muito familiar para vocês, vou pedir para vocês pelo menos baixarem o olhar, só para poder se conectar consigo. Se quiserem fechar a câmera para não gravar vocês de olhos fechados, enfim, fiquem à vontade. O convite agora é só para você observar a respiração de vocês. Só observa. Se ela está lenta, se está rápida, se a inspiração está maior que a expiração ou se é o contrário. E vá aos poucos aprofundando essa respiração de propósito. Vamos inspirar mais lentamente e expirar mais lentamente, mais profundamente também. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente pode perceber como está o nosso corpo, entrar em contato com o que a gente está sentindo agora. Se quiser, pode se conectar com a intenção que te trouxe para estar aqui hoje. E agora, eu vou pedir para vocês trazerem para a lembrança de vocês um momento de realização, um momento em que conquistou algo na vida pessoal, na vida profissional, não importa. Confia na lembrança que te vem agora e lembre-se que para chegar nessa realização, talvez você tenha procrastinado, adiado algumas ações que iam te levar para esse lugar que, afinal de contas, você chegou. Lembre-se do que você talvez tenha adiado e por que adiou naquela época. Só vai se recordando. E agora se conecta com o sentimento de ter conquistado, apesar da procrastinação, apesar de ter adiado algumas ações. Você realizou. Agora, vá voltando a atenção para a sua respiração, com essa memória que vai ser trabalhada, que pode ser usada para trabalhar ao longo do encontro de hoje. E vai voltando para cá, cada uma, no seu tempo. Se precisar espreguiçar, espreguiça. Leva o movimento que precisar levar para o corpo. Vamos respeitar o corpo porque ele pede. Todos aí? Só quero fazer um parênteses para explicar por que que a gente faz esse exercício.
A ideia é que a gente às vezes fica muito no mental, o tempo inteiro no mental, numa faseção. Então a gente faz esse exercício para a gente se conectar com outras dimensões nossas, né? Com lembranças, com outras situações que às vezes é mais difícil da gente acessar. E a gente faz isso exatamente para a gente poder sair. Só que não é todo mundo que se conecta, às vezes de primeira e lembra, às vezes dispersa, e tá tudo bem. Isso também é é notícia sobre você. Então, se você não conseguiu acessar nada ou dispersou, isso também é notícia de como você está agora. Josi, como é que tá a sua internet? Não sabemos? Já vi que tá com Não delay aí, não é sabemos. isso? Então tá bom, eu toco Tá com aqui. delay? É sim. Tá bom, bem. Ó, gente, eu procrastino, tu procrastina, ele e ela procrastinam, nós procrastinamos. E se vocês quiserem continuar conjugando, vocês podem continuar. Muitas vezes a gente não tem consciência da procrastinação, mas a gente faz isso. Quais são as que vocês já têm conscientes? Quais as formas mais criativas e prazerosas que você usa para procrastinar na sua vida? Alguém compartilha com a gente? Quem aí topa admitir algo que procrastina? Todo mundo tímido. Ninguém procrastina aqui, é isso. Eu, eu já me percebi num lugar dessa obesidade intelectual que a gente anda, que é de me colocar assim, não, deixa só eu fazer mais essa aula, deixa só eu aprender mais esse conteúdo aqui. Não, eu vou ler esse livro e aí eu vou estar pronta. E aí eu venho procrastinando. Maravilhoso ter trazido. É um belo exemplo de procrastinação. Um belíssimo exemplo. É E olha porque eu como eu acho que eu sou não uma estou conta. procrastinando, eu só estou me preparando melhor, né? Só uma desculpa bonita. Muito bom já ter essa consciência, Daniela. Porque não é todo mundo que alcança, né? Nível de consciência sobre esse tamanho de procrastinação, né? Muito bom, muito bom. Mais alguém, gente? Porque a gente procrastina coisa simples também, né? Bem simples. É engraçado que tem coisas que você só percebe depois que fez, que não fez. Sabe? Tipo, tá tudo bem, tudo funcionando. Por que que eu não fiz? E aí isso vem uma culpa que, né? Ou então você tenta fazer correndo para acabar logo. Não, tem que fazer para não perder, para recuperar o atraso. Normalmente faz uma merda, né? Mas é isso. Às vezes coisa básica, sabe? Esqueceu de ligar a lavadora de roupa, não é porque você esqueceu, que deu uma preguiça de ir até lá, ligar, e aí você distraiu e viu um pouquinho mais de TV, ou foi ali comer um biscoito, ou pegou um livro e ficou, sabe? Coisas simples que consomem muito tempo. Quando você percebe, sobrou pouco tempo para fazer de fato o que precisava, né? E às Muito vezes a bom. gente fica no automático, né? A gente vai, às vezes, indo no automático. Até lembra, mas ficou aqui. Quando viu, passou meia hora no Instagram. Nem percebeu. Alguém mais com algum exemplo de procrastinação? A Eu memória que me, procrastino. Fala. a memória que me veio no centramento foi, eu estava num ritmo bem bom de voltar para a meditação diária. E eu me perdi um dia, semana passada, porque eu quis fazer mais coisa na minha agenda. Então, eu acordei mais cedo para fazer mais coisa, e o que eu me determinei que era parar e respirar, eu não fiz. Procrastinou a meditação. Eu procrastino banho, gente. Eu sou uma pessoa que sou procrastinadora de banho. Eu tomo banho, mas sabe quando você fica assim enrolando? Não, eu vou agora.
Não antes de jantar. Não, depois de jantar. Não, depois da academia. Depois... Quando eu vou ver, são 11 horas da noite, eu falo, não, agora, né? Agora vai. Eu procrastino leituras que eu tenho que fazer, que eu tenho que sentar, que vai ser, que eu preciso de concentração, às vezes arrumando a casa. Eu falo, não, deixa eu arrumar aqui, não sei o quê, deixa eu arrumar aqui, não sei o quê, porque é muito mais fácil eu arrumar a casa do que sentar e fazer as leituras. E aí, outra coisa que eu me liguei, às vezes eu procrastino colocar limite, ter conversas difíceis, colocar limite. Também fazendo um trabalho interno, que eu falo assim, não, isso aqui eu trabalho internamente na terapia, eu já entendi porque que o outro fez tal coisa, porque que eu agi assim e tal, então nem preciso falar com ele porque eu já tô me resolvendo. Eu procrastino colocar limite, porque é um lugar que é mais desafiador para mim. Mais A alguém gente tem algum exemplo? Eu me lembrei de uma O Nélio tá dramática. falando. Desculpa voltar, mas é que agora veio. Quando eu tenho que montar alguma apresentação, quando eu preciso fazer alguma palestra, eu faço 48 horas antes e fica uma Hum. bosta. E aí eu fico essas 48 horas refazendo a palestra até ela ficar pronta. Às vezes está agendada há um mês. Mas aí vai, não gostei, muda a arte, não, não, não. Ou seja, são as 48 horas mais sofridas do mês. Boa. Eu exemplo vou fazer uma pergunta maravilhoso. provocativa no chat. Josi já está, já que ela está com a internet meio ruim para falar, ela vai botar no chat. O que que ela pôs? Nem chegou aqui ainda a Nem mensagem. chegou. Gente, os exemplos estão bons, vai dar insumo para vocês poderem conectar com o trabalho que a gente vai fazer aqui. Não tá chegando, mas eu vou charear a apresentação para Isso. voltar para ela, para a gente poder cumprir aqui, inclusive com os horários. Tem tanta coisa aberta aqui na minha tela que eu não vejo a apresentação. Gente, definição de procrastinação. Era eu mesma lá? Nem sei se Pode, era. pode falar, pode falar. Gente, a gente não tem como conversar para decidir essas coisas quando está no online, né? Então a gente vai falar por aqui mesmo, vocês ficam vendo os bastidores junto. É o deferimento ou adiamento de uma ação. Essa é a definição ali da Wikipedia. Agora, para a gente, procrastinação igual estagnação, inércia, que é contrário de vida, que é movimento. Esse conceito é baseado no Petwork, que é a metodologia pela qual a gente fez o nosso trabalho de desenvolvimento. Fez não, né? A gente faz o nosso trabalho de desenvolvimento. E lá, você quer acrescentar alguma coisa? Não, faz sentido para vocês que é isso, a vida. Ela é movimento, ela está sempre em andamento. Quando a gente está procrastinando, a gente está fazendo, tá como se fazer uma barreira a esse movimento que deveria ser fluido. Então, é como se a gente estivesse negando esse movimento da vida. Agora, a definição que eu acho a mais legal, a mais profunda, eu diria, que ela tá meio guardadinha, oculta dentro da gente, tá meio inconsciente, é que ela é inércia, medo da vida, é resistência em sentir algo que tenha medo de sentir, é fuga do eu. A gente tem muito medo do que a gente pode encontrar sobre a gente, se algo não der certo, se algo der certo, e vocês vão ver daqui a pouco por quê, né? De eu estar falando isso. Faz sentido para vocês? E, gente, se eu for mais fundo, eu ainda diria que procrastinação, na verdade, está muito relacionada a medo da morte, em primeiro lugar, que na verdade é medo da vida. Buguei vocês? Todo mundo tem medo, não tem ser humano na face da Terra que não tenha medo da morte física, por mais que negue isso, ou por mais que tente disfarçar isso de alguma maneira. Quando a gente tem medo de morrer, a gente, na verdade, tem medo de viver, porque a gente vai deixar de fazer coisas por medo da morte. Mas
Vamos colocar esse medo da morte como medo de sentir coisas que a vida pode fazer a gente sentir. A gente, por exemplo, não pode se livrar de sentir dor, por mais que a gente faça de tudo para não sentir. Aliás, a gente sofre muito mais do que sente dor porque a gente fica tentando evitar. Mas no fim das contas, é medo da morte que faz a gente não ir para a vida, não movimentar a vida. Mas vamos lá, eu ia usar o exemplo do Nélio para falar uma outra coisa, mas eu vou seguir um pouco para a gente poder maturar, para poder trazer mais informações para vocês, que podem ser um tanto novas, mas elas não são novas. Isso aqui mora dentro de cada um de nós como seres humanos, tá? Mesmo que inconscientemente. Vocês já falaram algumas das coisas que vocês procrastinam, né? Mas não sei se alguém tem mais exemplos. Coloquem aí, podem colocar no chat ou pode abrir a câmera para falar. Outros exemplos de coisas que vocês procrastinam. Aqui a gente colocou algumas. Conversas difíceis, exercício físico, iniciar um curso, alimentação saudável, uma tarefa que eu não sei fazer direito, que eu fico com receio de como vai ser o resultado, então às vezes eu procrastino começar. Mudança de área ou emprego. Quem aqui já adiou pedir demissão de algum lugar ou mudar de emprego? Eu já fiquei adiando pedir demissão e aí eu fui demitida. Isso já aconteceu. É a vida dizendo, movimenta. Se você está aqui estagnando, movimenta. Quem adia economizar, precisa economizar dinheiro, tinha adiado, acho, para o mês que vem. Algo que me exige muita concentração e foco, que foi o que eu falei dos meus estudos, que às vezes eu fico adiando, arrumando a casa. É, exames de saúde, adio colocar limites, adio dar feedback ou adio receber feedback. Fico, né, fugindo disso. Adio uma apresentação em público, que eu tenho medo de uma exposição, então, né, às vezes também pode ser isso. Adio uma tomada de decisão. Então, eu fico escolhendo não decidir e fico no meio disso porque eu não quero tomar decisão. Adio arrumar armário em casa. Quem fica, às vezes, armário é um caos. Despensa, às vezes, um caos, né? Armário da cozinha. Fica adiando isso. Adio planilhas financeiras, mexer com essa parte, né, de dinheiro, né, enfim, fazer contas. Adio falar o que eu tô sentindo. Aqui são alguns exemplos de coisas, né, simples e outras maiores. Alguém lembrou de alguma outra coisa? Putz, como corre isso aqui? Peraí. O que mais vocês adiam, gente? Que vocês procrastinam? E a gente usa outras coisas como fuga, né? Para procrastinar as coisas que a gente está com mais medo de vivenciar. E aí não parece que a gente está procrastinando, né? Porque a gente está incluindo outras atividades na frente. Bom, acho que vamos para o exercício, né, lá? Sim. Agora a gente propôs, tem um exercício para vocês. Primeiro a gente quer pedir que vocês peguem papel e caneta. Todo mundo tá com papel, caneta, lápis, enfim, mas escrever em papel, que a gente acredita já é das antigas, e que a gente acha que faz outras conexões quando a gente está escrevendo do que digitando. Então, se alguém quiser um tempinho aí para pegar papel e caneta, vocês estão aí com papel e caneta? Não? Ótimo. Então, agora a gente quer propor um exercício que vocês vão fazer individualmente. A gente vai dar um tempo para vocês responderem essas perguntas. E aí depois, quem quiser partilhar o que veio do exercício, pode, mas não é obrigatório. Vocês podem escolher o que vocês querem partilhar ou não. Mas qual que é a ideia desse exercício? Escolham uma coisa que vocês estão procrastinando hoje. Hoje, enfim, na semana ou algo. A gente colocou, eu estou procrastinando tal coisa. Então, escrevam isso aí. É diferente do que eu procrastino tal coisa, né? Eu sou procrastinador, eu procrastino aquilo sempre. A gente gosta de trazer o estou, porque é o que a gente está manifestando agora.
é temporário, não é algo, né, que é eterno nosso, né? Se eu procrastino lavar roupa, não significa que eu sou essa pessoa que procrastina sempre, mas que eu tô procrastinando agora. Então, escolham alguma coisa que, de preferência, que seja importante para vocês nesse momento que vocês querem olhar. Algo que vocês estão com medo, enfim. Escolham algo que seja importante aí nesse momento de vida de vocês. E aí vocês vão responder 3 perguntas. Qual o ganho que eu tenho de procrastinar? O que vai acontecer de ruim se eu fizer isso que eu estou procrastinando? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso que eu estou procrastinando? E qual o preço que eu estou pagando hoje de procrastinar essa ação? E vocês podem responder vários itens, tá? Quais, a gente colocou qual o ganho, mas na verdade são quais os ganhos. Então, eu posso ter mais, normalmente temos, tá? Mais de um. Então, vão aproveitando o tempo para ir colocando coisa. Quanto mais coisa vier, e não julguem, tá? Não fiquem, isso aqui não é. A primeira coisa que vier, vão colocando. Coloca, às vezes pode vir um insight até que nem faz tanto sentido racional, mas vão colocando. A gente vai dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício. Se vocês precisarem de mais tempo depois, vocês avisam, tá bom? Então, ó, são 7h37, umas 8h03, a gente volta. Ótimo.
Pronto. Como estamos? Alguém precisa de mais tempo? Vou pausar um pouco agora para ouvir vocês. Ai, obrigada, Daniela. Obrigada, falei para voltar. Então, assim, para quem está assistindo gravado, foi uma partilha super rica, então assista bem o presencial na próxima. Presencial não, né? Ao vivo na próxima, porque, enfim, de alguma forma estamos Deu para presentes. entender. E agora a gente vai continuar um pouco mais de conteúdo. Então, como é que a gente faz essa autoinvestigação da procrastinação? Reconhecer os ganhos que a gente tem, os medos que a gente tem. Principal coisa, se eu tô travada em alguma coisa, qual que é o ganho que eu tenho? Se perguntar se eu quero abrir mão desse ganho. Porque quando a gente descobre o ganho, é quando a gente percebe que talvez a gente não quer abrir mão disso. Não quero abrir mão de ficar nessa vítima aqui, não quero abrir mão de me vingar de alguém, não quero abrir mão da minha segurança, não quero abrir mão disso. Ah, lembrei de outra coisa. Às vezes a gente fica nesse lugar para culpar o outro. Que é parecido com vingar, né? Tipo assim, ah, eu não vou aqui estudar minhas palestras porque fulano não me ajudou em tal coisa. Então é um ganho, a gente quer ficar ali culpando o outro. Então daí se perguntar, eu quero abrir mão do ganho? Porque o primeiro passo é, se eu não quero abrir mão, aceitar que eu não quero abrir mão. Não quero abrir mão disso agora. Todo mundo, né? Eu quero acrescentar que não é a resposta mental que conta, é a resposta emocional. Como eu me sinto quando eu me pergunto se eu realmente quero abrir mão desse ganho. A mente vai falar respostas muito óbvias, mas não é essa que a gente está procurando. Quando a gente faz trabalho de autoinvestigação, são níveis mais profundos para o desenvolvimento da autoliderança. Bem lembrado, Josi. É isso, eu quero emocionalmente, estou querendo. E aí aceitar se eu não quiser. Não quero, não tô afim. Quero ficar aqui. Não quero pagar o preço de ir na academia e começar a fazer um exercício físico. Tô querendo ficar aqui. Então, a gente poder aceitar as coisas que a gente não quer abrir mão. É o segundo passo dessa autoinvestigação. Terceiro, convidar o medo para fazer parte da jornada. É não deixar esse medo, porque quando a gente está no medo, a gente não consegue se distanciar dele, né? Ele faz parte de nós. Eu sou o medo está aqui inteiro. Quando a gente consegue perceber o medo, sabe aquela coisa, eu vejo medo, logo eu não sou o medo, eu sou aquele que observa o medo? Não sei se vocês já ouviram isso. Que é a gente poder ir para esse eu observador, que está observando o medo. O medo faz parte, mas eu dialogo com ele, ele não sou eu por inteira. E aí eu convido ele para participar dessa jornada. E a gente pode, inclusive, usar isso de uma forma lúdica, tipo assim, ah, ela tá vindo aqui meu medo de fracassar de novo, tá vindo aqui o meu medo de me frustrar. Josi, quer... Onde que ela travou? Porque eu não sei se ela ia complementar algo. E aí o quarto passo. Quarto passo, colocar a intenção de mudar. Eu percebi que eu tenho um ganho que eu não tô afim de abrir mão. Já estou percebendo meus medos, estou convidando medo ali para participar junto, mas estou indo para esse meu observador. E aí eu coloco uma intenção de mudar, que a gente vai falar um pouco mais também, tem um outro slide que a gente vai falar especificamente disso, da intenção de mudar, que é o querer querer. Eu quero, se eu não quero abrir mão ainda, posso colocar a intenção de querer querer abrir mão desse ganho. E o quinto passo, mobilizar uma grande qualidade sua para te acompanhar nesse processo. Então, até o centramento que a gente fez, que a Jana puxou uma situação em que foi uma grande realização, que vocês superaram, né? Alguma procrastinação, alguma coisa. Qual foi a qualidade? Qual que é a qualidade que eu tenho, que eu manifesto às vezes em outras áreas, em coisas que fluem, que acontece, que eu não tenho essa estagnação, essa procrastinação. Que qualidade é essa que eu posso direcionar e a gente fala de ativar ou recrutar essa nossa qualidade para me ajudar
nessa questão. E aí, Certamente na realização. Ai, desculpa. pode falar, vai. Não, certamente, quando você acessou essa realização na memória, você usou alguma qualidade sua, no mínimo uma, para conquistar isso que você conquistou, para realizar isso que você realizou na vida. Recruta esta qualidade. Chama por ela, vai dormir com ela, para poder ver ela operando no dia a dia para vencer a procrastinação. Boa. E é isso, gente. Esse processo não é linear. A gente vai repetir isso, esses passos várias vezes, porque a gente volta para a procrastinação e volta para o bloqueio. Então, não é um processo linear. E a gente colocou, né? Depender do nível de sofrimento, peça ajuda psicológica. Tem coisa que não é no encontro de 1h30 que a gente dá conta de tudo que tá dentro da gente. A depender do nível de sofrimento, gente, pode ser um transtorno, inclusive. Alguém que tem toque, por exemplo, se tiver toque. Aí, peraí, a pessoa está procrastinando, ela está com uma patologia, né? Isso aqui é para o nível neuroses, pro nível que todos os seres humanos estão, de neuroses, entendeu? É isso. Eu vi que a Dani perguntou aqui no chat, seria o mesmo de desmentir o medo? Não sei se seria desmentir a palavra. Eu acho que é dialogar mesmo com o medo. O que que esse medo está querendo me dizer? Tem algo importante ali que ele está trazendo para mim. Como que eu dialogo com esse medo de uma forma que eu não sou tomada pelo medo? Não sei se eu te respondi, Dani. O que a gente não pode fazer e que a gente sempre fala é não. A gente não pode demonizar sentimentos, negar. Então o medo vem, tá aqui medo. Tristeza vem, tá aqui a tristeza. Dor, negatividade. A gente precisa aceitar que elas estão ali, de preferência nomear, para poder fazer essa conversa. Enquanto a gente não se der conta delas, desses sentimentos que são negativos, não tem conversa. Isso, não é do lugar de tipo assim, ah, esse medo tá falando aqui, deixa eu calar ele aqui e ouvir a minha coragem que eu tenho e tal. Não. O que que esse medo tá me dizendo? Deixa eu olhar para ele. Posso falar uma coisa Uhum, rapidinho? Então, seria acolher esse medo e sentar para conversar com ele, ter aquela conversa difícil que a gente fica procrastinando. exatamente. Por que que você está aqui? Vamos ver. O que você quer me trazer? Qual é a sua questão? E olha, mas Isso. eu tenho essa necessidade aqui. Como é que a gente vai fazer para resolver? Isso mesmo. Acho que é isso. Isso. E o medo aparece muito na pergunta lá, o que que pode acontecer de ruim? O que que pode acontecer de ruim? É ali que, né, tem uma coluna dos ganhos, essa tem os medos. Posso passar lá? Pode. Temos 20 minutos. Aqui a gente trouxe uma outra forma de enxergar esses passos, né? Então, às vezes, o primeiro passo, né? Eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo, eu estou no automatismo, eu nem percebo que eu estou procrastinando, nem sei por quê. Segundo passo, eu observo, eu começo a ter consciência do padrão automático. Então, eu já sei que eu estou adiando ir naquele médico, já sei que eu estou adiando fazer tal coisa, já sei que eu estou colocando outras coisas na frente para não meditar. Começo a ter consciência. O terceiro passo é a aceitação do que é no momento, que é aceitar que talvez eu não queira abrir mão desse ganho. E conforme a gente vai se observando, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Então, quando eu tenho essa consciência do ganho que eu estou tendo, aí eu posso aceitar o que é no momento, onde eu estou agora. Só depois desse passo que aí eu posso aprender e às vezes eu continuo mantendo a mesma resposta com consciência. Então, por exemplo, tive a consciência, aceitei que esse é onde eu estou agora. Então, eu vou continuar boicotando minha meditação e colocando outras coisas na frente, mas eu já sei por que que eu estou fazendo isso. Eu vou continuar não marcando o médico que eu preciso marcar para ver, mas eu já sei o porquê que eu estou fazendo isso.
Então, não é imediato, né? Aprendi, entendi o ganho e agora já dou uma resposta diferente. A gente continua dando a mesma resposta, mas agora com consciência dela, e para depois a gente conseguir, aos poucos, fazer uma resposta diferente. Deixa eu tentar agora diferente. Agora, né, já fiz várias vezes sabendo o que eu estou fazendo, o impacto que está tendo. Deixa eu fazer uma escolha diferente aqui. Então, esses são os passos. E também não é linear, tá? A gente vai e volta. Então, tentem depois identificar dentro desse processo de procrastinação em que momento vocês acham que vocês estão. No automatismo, ninguém tá, porque se vocês já estão aqui, vocês já estão observando, Fato. observando algo. Josi, Oiê. Espero que seja boa, vocês me avisem se não tiver internet. Então, sobre a intenção de mudar. Então, primeiro, lá no passo que a Laís falou, né? Eu posso, de repente, entender esse ganho, ou até as minhas perdas, o que eu perco não me realizar naquilo que eu quero. E aí, eu vou trabalhar com a intenção de mudar, que eu posso querer mudar, ou descobrir que eu não quero mudar ainda, e tá tudo bem, não tem problema, para tudo tem seu tempo. Mas, então, se eu quero mudar essa intenção, o que a gente vai ter que trabalhar? Com a vontade, o nível do ser humano na vontade, chama força de vontade. Então, eu vou ter que trabalhar a minha força de vontade. Porque aonde está a minha força de vontade? Não é que ela não exista, ela está na procrastinação. Eu estou usando a minha vontade para procrastinar e não para fazer aquilo que eu quero fazer. Então, tomar consciência de que eu estou colocando uma força ativa na procrastinação. Depois é estudar se eu quero fazer realmente essa mudança. Aí, se eu quero, eu vou trabalhar, eu não quero. Entendi que eu não quero. Depois eu posso descobrir que eu quero, mas que eu ainda não movimento. Então, a gente pôs aí um quero. Falei, nunca mais vamos olhar para o quero do mesmo jeito, esse passarinho, que é eu quero querer mudar. Eu ainda não quero mudar, mas eu quero querer um dia mudar. A gente começa a trabalhar com esse nível de intenção mesmo, colocar essa força psíquica assim. Eu tenho a intenção de querer mudar. E tem um outro nível do ser humano que é uma outra voz que vem e fala: eu tenho que mudar. Então, porque eu tenho isso, eu estou me sabotando aqui na minha saúde, eu deveria fazer uma dieta e não faço, seja o que for. Tem uma parte nossa assim, eu tenho que, aí entra a culpa, por que eu não faço? Todas essas vozes de um crítico interno bem forte que quer forçar essa mudança. Ah, lá, Nelly, não precisa. Tá tudo certo, Nelly. E aí, esse eu tenho que é diferente do que eu quero. O tenho que tem uma força, uma corrente de força que vai me impedir de mudar. O querer, esse querer verdadeiro, ele é muito fluido, ele é leve e ele faz um movimento da vontade, uma vontade mais tranquila. Eu vou mudar, eu sei que às vezes eu vou ver o buraco, né? A gente brinca com aquela história do... Eu vi um buraco na rua, eu não vejo buraco, caio muitas vezes. Depois eu vejo buraco, mas ainda caio. Depois eu contorno, com o tempo eu vou contornando o buraco. Depois de muito tempo eu mudo de rua. Então, tá travando? Oi. não, pode seguir. Então, legal. Então, esse eu quero, quando a gente chega nesse eu quero mesmo, é um quero muito tranquilo que mobiliza a nossa força de vontade em direção àquilo que a gente quer, sem a procrastinação, ou às vezes ainda com um pouquinho de procrastinação. Mas tem uma segurança interna de saber que eu vou conseguir aquilo que eu quero e que eu estou dando os passos necessários para isso. Sem chicote. O tem o que é um chicote. Então, o que precisa acontecer para que eu faça esse movimento? Esse movimento ele pode acontecer de várias formas. Então, a vida é movimento, tudo está em movimento, e eu estou fazendo uma força de contenção. Procrastinação, força de contenção de movimento. Se eu não fizer esse movimento intencional, eu vou fazendo uma barragem. E vai chegar um momento que vai ser inevitável
vem uma crise onde eu não tenho opção de mudar. A mudança se faz necessária. Ou eu posso ir caminhando e intencionando essa mudança e fazendo no meu ritmo. Percebo que a vida vai trazendo o que é para, né, onde tem as nossas procrastinações, onde está a minha realização que eu estou deixando de fazer. A vida vai mostrando isso para a gente vai sentindo essa angústia interna. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. E aí nós temos o poder de atuar nesse caminho para que aconteça o que a gente pretende que aconteça. Boa, Josi. E Posso seguir aqui, lá? só para trazer um pouco essa imagem, a gente tem três partes nossas. A parte mais externa é essa parte do tem que a Josi falou. Eu tenho que me movimentar. Então, eu tenho que começar uma academia. Eu tenho que, imagina que eu não, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ter uma alimentação saudável. Essa voz de uma exigência, né? Eu tenho que sair da procrastinação. Essa voz, ela esconde essa segunda voz, que é a parte que não quer o movimento, que é a parte que procrastina, que é esse lugar do ganho. Quando a gente está nessa exigência, eu tenho que fazer tal coisa, eu estou só ouvindo essa voz, eu estou querendo abafar o lado meu que não quer. Muitas vezes. O lado meu que quer ficar com o ganho, que eu nem tenho consciência. Isso é muito inconsciente. Eu nem tenho consciência do ganho que eu tenho, e eu nem tenho consciência que eu não quero, porque a minha exigência é tão grande, tipo assim, como assim você não vai querer crescer na carreira, se abrir e voltar para o mundo corporativo porque você quer ficar com as crianças, ficar em casa com as crianças. Como assim? Tem uma parte que, né? Como assim você vai querer essa segurança? A gente não aceita, tem uma parte nossa que não aceita, e aí a gente coloca essa camada do tem que por cima. Então tem essa parte que não quer o movimento, que a gente precisa olhar para ela e aceitar, que é esse lugar do ganho, para daí a gente chegar no núcleo que quer o movimento. É o núcleo de quem nós já somos. Tem um lado nosso que quer genuinamente, verdadeiramente fazer esse movimento. Mas ele fica encoberto por essas outras camadas. São camadas. Pensem numa cebola que a gente vai descascando. Então, sempre que vocês estiverem nessa exigência do eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, para perguntar, eu quero. Que daí é um lugar onde quando você vai para esse eu quero, do lugar emocional, eu estou tirando essa camada. Eu estou indo para a camada da realidade, do que de fato está acontecendo comigo agora. E aí é onde a gente consegue acessar esse lugar do ganho, esse lugar que não quer, para daí a gente colocar a intenção, que é onde a gente consegue ir para esse núcleo, que é o movimento de fato. Ficou claro? Eu já pensei que a vida deveria forçar logo a barra e resolver. Às vezes ela faz isso, viu? É isso, eu fiquei procrastinando tomar a decisão de pedir demissão, a vida foi lá e falou, ó, tá vendo? Vem aqui que a gente vai te demitir, que você precisa dar espaço. Josi, quer falar desse? Gente, esse é autoexplicativo. Já falei lá no começo um pouquinho, que é se eu tenho, né, liderados que procrastinam, e lógico que nós temos, né, já tive também lugar de liderança, para lidar com alguém que procrastina, primeiro eu preciso entender como eu procrastino. Não tem outra fórmula mágica. Eu vou descobrindo as minhas artimanhas de procrastinação, vou descobrindo os meus medos, vou descobrindo que eles estão conectados com dores internas nossas, que muitas vezes a gente usa a procrastinação como uma defesa para a gente não sentir as nossas dores emocionais. Quem gosta de ser criticado, né? Quando eu vou para o mercado de trabalho, eu posso ter uma crítica. Dói. Então, eu quero evitar esse lado. Nós temos medo da expansão, da nossa própria expansão. Então, mas não existe outra receita. O Jung fala, né? Assim, né, acho que é ele que fala que você só leva alguém até onde você foi. Isso funciona para terapeutas, mas também funciona para líderes. Então, até onde eu fui no meu autoconhecimento, até onde eu
conseguir recursos internos, de lidar com a minha própria procrastinação, na mesma medida eu consigo identificar e auxiliar os meus liderados. E aí a gente achou uma figura de linguagem, mas não é nem figura de linguagem, figura mesmo, mas que procrastinar é empacar a sua autorrealização. E para que a gente fique com essa ideia, aí é uma pessoa, é a capa de um filme, de uma pessoa empurrando o burrinho empacado. A pessoa está lá se matando para poder fazer o movimento do burro, mas o burro está usando muita força para ficar no mesmo lugar. Então, a gente olhar que a procrastinação é uma força ativa que eu uso para deixar a minha autorrealização, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, seja saúde, seja abundância, seja realização profissional, o que quer que seja, para depois. E para depois, e para depois. E eu estou usando muita força para isso. Aceitamos, aceitamos, como que fala? Aceitamos a gente ficar bravo também com isso, de não aceitar isso, tá tudo certo, tudo pode também. Porque geralmente essas coisas mexem com as nossas vísceras, né? A gente fica bravo, não é possível, sou eu mesmo fazendo isso, sou eu mesmo fazendo isso. É muita força de vontade para ficar no mesmo lugar, gente. Muita força de vontade que a gente coloca. E É a gente não difícil a gente percebe. reconhecer, né? É difícil reconhecer que tem força de vontade para ficar neste lugar e não fazer o que sabe que precisa ser feito para realizar algo. E, neste lugar, a pior coisa que pode ser é chicotinho. Eu identifico, tomo consciência que eu estou colocando uma força ativa, porque faz, por exemplo, eu procrastino bastante marcar exames médicos. Então, assim, parece que eu não fiz, que eu não estou pondo força. Mas eu estou pondo força para não fazer. E aí, quando a gente toma consciência e pode fazer esse processo da autoinvestigação, ele só é possível com auto-amorosidade, com auto-respeito, com dignidade. Então, essa é uma partinha minha, eu procrastino nesse pedaço. Eu não procrastino num monte de coisas. Eu não procrastino em cuidar da casa, em fazer uma reunião, tem um milhão de coisas que eu não procrastino. Nessa partinha aqui, nisso eu procrastino. Geralmente porque a gente tem dor lá na última camada, quando a gente vai buscar, tem associada alguma dor. Então, se eu não fizer esse trabalho de uma forma muito amorosa, eu não chego muito longe. Vou ficar ali empurrando o burro, mas ele não vai para frente. Não é isso. Ótimo lembrete, Josi. Próximo encontro vai ser dia 25 de julho, que é sempre a última quinta-feira do mês. Mesmo horário. Esperamos todos vocês. E sugiram temas. Gente, o que vocês querem que a gente traga aqui, que pode estar relacionado a alguma questão que vocês estão vivendo? Sugiram que a gente avalia a partir da sugestão de vocês para trazer. Esse aqui foi sugestão, procrastinação foi sugestão de uma participante que não veio Não hoje, pude vir. inclusive. Mas espero que ela esteja assistindo gravado. E é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui. E eu vou pausar também para a gente ouvir agora vocês. Então, obrigada para quem assistiu gravado. O Nélio. Procrastinou, Procrastinou. exato. Sim.